Tem noção. Só pra cá. Queridos, hoje a gente vai estar fazendo uma entrevista com esses dois amigos que a gente acabou conhecendo, né? Se eu não me engano, Larissa, me corrija se eu estiver certo. A gente se conheceu no Tempos de Paz? Foi no Tempos de Paz, Morro da Mangueira? Morro da Mangueira. E o Cadile foi uma apresentação, né, que a Ingrid fez através dela, que a gente conheceu. E hoje a gente vai falar sobre o Haiti. Como vocês devem se lembrar, o Haiti ele sofreu um terremoto muito grave em 2010, e muita coisa de lá para cá ainda não se restabeleceu. E qual é o nosso papel como igreja diante dessa situação? Deixa eu começar com um Cadinho. Me ensina primeiro a falar seu nome. É? Boa noite, igreja. E a paz do Senhor também. E é uma honra, um favor de Deus para mim de estar aqui convosco. E eu me sinto grato a Deus, primeiramente, e a vocês também. E eu estou convidado hoje pelo meu amigo Derek. Isso. E sou muito contente de estar aqui convosco. Para mim é um prazer de estar aqui mesmo. É a primeira vez que eu venho aqui, eu me sinto em casa mesmo. Fica na paz, daqui a pouco a gente vai conversar mais. Não, continua, conversa agora. Só para lembrar que a gente chama ele de Cadi, mas qual é o seu nome, certo? Meu nome completo é assim, é nome da França, que deriva dos nomes franceses, porque a nossa terra foi colonizada pela França e os nomes são em francês. Bom, isso está um pouco difícil para que os povos brasileiros me chamam, me pronunciam meu nome. Meu nome é Ronsard Cadichon. Ronsard Cadichon. Vamos chamar de Cadi mesmo. Parece um pouco difícil para as pessoas tá. me chamam. Eles me chamam, me dão um apelido na minha igreja, na Igreja Batista, PIB. Me chamam de Cadinho. É mais fácil para eles me chamar. Bem mais. Então, Cadi, você nasceu lá no Haiti, né? Isso, nasci lá no Haiti, no ano de 1983. E você nasceu em uma família cristã ou você se converteu depois? Isso, graças a Deus, nasci numa família cristã, graças a Deus. E de qual igreja você era lá no Haiti? A igreja que nasci era a igreja... Eu não sei se tem essa igreja aqui no Brasil, é uma igreja que se chama de Nazareno, isso. Nasci numa igreja assim. Mas depois, alguns tempos, quando era adolescente, me afastei, abandonei a igreja, abandonei a fé. E depois voltei a caminhar um pouquinho. Depois eu me abandonei de novo. Mas quando eu cheguei aqui, eu acho bonito, eu acho legal. Eu voltei uma vez por todas, mas eu vou lutar uma vez por todas da Igreja Batista. E você teve alguma passagem lá que você me falou pela Assembleia de Deus? Isso, teve uma passagem na Assembleia de Deus também. E você sentiu assim muita diferença da igreja lá para a igreja daqui? Porque, por exemplo, a Assembleia de Deus tem aqui também, essa igreja do Nazareno também tem, né? Mas você sentiu, foi muito chocante essa experiência de vir para o Brasil numa outra igreja? As igrejas são muito diferentes? É assim, cada povo, todo povo tem uma cultura diferente. Mas o que eu acho um pouco diferente é que aqui tem as igrejas são muito mais quentes, no jeito, na maneira que eles adoram a Deus, eles estão muito mais programados. É isso que eu acho um pouco de diferença. E quando aconteceu o terremoto em 2010, você estava no Haiti? Na verdade, na época do terremoto, eu não estava no Haiti. Eu estava lá nos Estados Unidos, na época do terremoto. Mas tinha alguma parte da sua família estava lá ainda? Isso, a minha esposa, toda a minha família estava lá no Haiti. Mas graças a Deus não morreu pessoas da minha família, morreu algum colega, algum parceiro, colega de trabalho, morreu muito colega de trabalho. E o meu irmão, eu tinha um irmão mais novo.
Ele estava numa escola, a escola caiu, mas graças a Deus, Deus salvou a vida dele. Amém. E você chegou a voltar ao Haiti depois do terremoto? E cheguei a voltar alguns dias depois do terremoto. E como um cristão que você é, você se sentiu de alguma forma apoiado pela igreja, seja ela de qualquer lugar que seja, ou você sente que os evangélicos ao redor do mundo se esqueceram do Haiti? Ou eles ajudaram depois do terremoto? Repete. Você sentiu o apoio da igreja ao redor do mundo depois do terremoto? Ou você acha que o Haiti foi esquecido pela igreja? Qual igreja? Todas as igrejas ao redor do mundo. Você acha que as igrejas mandaram ajuda, apoiaram? Isso acontece. Isso foi assim mesmo. E a gente recebe muito ajuda das igrejas estrangeiras, dos outros países estrangeiros também. Principalmente o Brasil ajuda muito esse país também. E o que você acha que o Haiti mais precisa nesse momento? Olha, o que eu acho que nosso país mais precisa nesse momento é na área da educação do povo e também a educação espiritual faz parte da educação também, porque a maioria de nosso povo, a maioria, posso dizer a maioria mesmo, não acredita em Deus. A maioria acreditam, infelizmente, eles acreditam no negócio de feitiçaria mesmo, negócio de macumba. E quando você pega um país que foi fragilizado por um problema desse, qual foi a visão que você teve assim que você chegou lá? Eu acho que, como é que é o nome dele? Cadi, pode concordar comigo. No Haiti tem muito engarrafamento, certo? A gente acha que aqui no Brasil, aqui? Muito mais. Às vezes a gente ir de um lugar... Não anda, né? Não... mais ou menos. A gente ir para um lugar que a gente gasta 5 minutos, aqui lá a gente vai gastar 25, dependendo do trânsito. Então, assim, ainda tem falta bastante infraestrutura lá, sim. Apesar de que a gente vai indo de ano em ano, a gente vai conseguindo ver algumas mudanças, né? Naquele lugar, assim, a gente fica bem feliz. Às vezes são mudanças pequenas, asfalto, botou luz ali, botou luz aqui. Mas a gente que está lá sempre assim vendo, a gente consegue perceber que tem alguma coisa mudando. E você me contou que uma das experiências assim mais chocantes que você teve foi quando você descobriu o povo envolvido com voodoo. Foi porque aqui não é uma coisa muito comum no Brasil. E a gente nem conhece muito, para falar a verdade. O que você viu disso e o que você poderia explicar mais ou menos assim rapidinho para a gente? Então, o voodoo, ele é uma religião predominante no Haiti, né? A feitiçaria, até dentro de algumas igrejas, ainda, assim, algumas pessoas ainda usam a prática do voodoo. Eu acho que você sabe sobre o voodoo. Eu acho que ele poderia explicar bem melhor que eu. O que acontece? O voodoo é um ritmo é uma parte da feitiçaria, mas a raiz do voodoo vem da África. Porque lá no Haiti, quando teve os índios, quando a França descobriu o Haiti, teve aquele povo que se chama de índios. Mas aqueles índios não podiam fazer aquele trabalho esforçado que os franceses obrigavam eles de fazer. Eles morreram. Depois, os franceses foram lá na África. Eles pegam as pessoas da África para poder trabalhar lá no Haiti, para cavar, para pegar ouro lá, prata, para levar para a França. Aí, a raiz do voodoo, da feitiçaria mesmo, que é brabo lá, vem da África. É um ritmo, é uma religião, você chama de uma religião mesmo, mas é muito brabo essa religião. Eu odeio essa religião. Por que eu odeio essa religião? Eles fazem mal, às vezes, eles fazem muita coisa ruim. Igual sacrifício humanos, igual sacrifício de criança, coisa incrível, coisa inaceitável. Mas graças a Deus eu não nasci nesse tipo de coisa. Mas eu conheço essa coisa. Eu já fui no lugar que eu vi como eles funcionam. É coisa inaceitável, mas a gente não pode fazer nada. É uma religião predominante, como a amiga fala. E
Outra coisa que eles fizeram é que nos lugares que eles predominam mais, eles colocam as coisas na rua, saiu na noite, eles formam de grupos de pessoas, saiu na noite. E também se acham naquele momento que eles saíram, aqueles grupos de pessoas que saíram na noite, se acham alguma pessoa na noite, às vezes eles sacrificam essas pessoas. É coisa muito incrível mesmo de falar dessa religião. Essa religião por isso, se um cristão missionário aqui do outro país, do Brasil, tem opção ou pretende ir lá no Haiti, se não tiver bem firmado no Cristo, se não tiver bem alicerçado na palavra de Deus, não adianta ir lá, não. Você pode até ficar lá, não volta mais. Se não tiver bem alicerçado, bem firme na palavra de Deus, não pretende ir lá para missionar, para evangelizar, não. Eu não te colocando em medo, não, mas lá a feitiçaria é complicada. Eu sou haitiano, mas eu não gosto disso aqui. Eu odeio isso aqui, mano. Porque sacrifício humano, Deus condena essas coisas. Não é só criança, até sacrifício. No voodoo, aquele negócio que chama de voodoo, não é sacrifício de criança, não. Sacrifício de pessoas, de jovens, de adultos, pessoas até com criança na barriga. Caramba, é complicado mesmo. Deu para ter uma noção, né? E é predominante lá. E, por exemplo, você foi como voluntária da Junta de Missões Mundiais, teve aquela correria toda para conseguir a verba, né? Porque deu em torno de quanto, mais ou menos, cada viagem? Essa agora deu 5.500, né? Em outubro dá um pouquinho menos, porque a passagem para lá é um pouco mais barata, fica entre 4.500. E que tipo de trabalho vocês desenvolveram lá? Porque muitas vezes a gente pensa assim, vamos fazer um trabalho missionário, vamos para a rua distribuir folheto. O que vocês fizeram lá? Lá não dá. Na primeira vez que eu fui, eu não sabia falar nada, né? Nem de crioulo, nem de francês. Porém, assim, quando a gente chega lá, a gente vê apesar de um povo ter algumas restrições com os estrangeiros, porque muitos foram para lá, como ele mesmo disse, para poder explorar eles recebem muito bem o brasileiro, porque lá já tem o exército, eles já têm o contato. Então, quando eles descobrem que a gente é brasileiro, eles têm um certo carinho maior. Entregar folheto era uma coisa meio inviável, porque a gente não sabia falar a língua, então o máximo que a gente podia fazer é entregar um papel. Então, as ações que a gente faz lá é atendimento médico, é o trabalho infantil com as crianças, da qual eu faço parte, né, capelania, porque a gente tem pessoas assim como ele, que estão lá, são missionários lá, são os cristãos de lá, que sabem falar português, e essas pessoas trabalham durante o tempo que a gente está lá como nossos tradutores, né, e a gente tem a possibilidade de entrar, de fazer todas as coisas com ele junto conosco. Então, a gente faz atendimento médico, trabalho de educação infantil com as crianças, que funciona como uma EBF, que duram 3 dias, dependendo da quantidade de dia que a gente fica em cada comunidade. A gente trabalha com kids games, com as crianças um pouco maiores. A gente trabalha com treinamento, porque não adianta a gente ir lá, a gente sempre fala isso, que não adianta a gente ir lá, levar o que a gente tem para levar, voltar e falar assim, espera a gente vir na próxima caravana, espera a gente chegar na próxima viagem. A nossa preocupação tem sido deixar também uma forma que eles comecem a conseguir arrecadar, comecem a conseguir se erguer com suas próprias forças. Por isso, a gente tem visado muito levar para lá cursos, às vezes, que para a gente é bobo, tipo, cortar cabelo, ensinar eles a cortarem cabelo, ensinar as meninas a cortarem cabelo das mulheres, a maquiar, a corte, costura, enfim, coisas que às vezes para a gente são coisas simples, que para eles podem ser trabalhos que podem ajudar o país deles a prosseguir. Eu lembro que uma vez eu vi uma imagem que falava o seguinte, a pessoa falava de Jesus e depois saía e o menininho baixinho falava assim, como assim? Não tem pão então? Não tem? E eu acho interessante que você falou, que marca bem isso. Não adianta a gente só querer pregar um evangelho que não muda a realidade do contexto. Então você tem que falar do evangelho também, mas você deve, levar essas coisas que são importantes.
Só frisando uma coisa que você falou dessa questão do menininho que saiu e falou como não tivesse pão. Isso aconteceu com um dos nossos líderes. Numa das primeiras caravanas da qual eu não fazia parte, em 2010, assim que logo depois que terminou, que aconteceu o terremoto, foram enviadas caravanas daqui do Brasil para lá, e a gente fazendo todas as ações, atendimento médico, as crianças, aquela coisa toda, e terminava e a gente voltava para o nosso alojamento e tal. Até que uma criança virou para um dos nossos líderes, botou a mão na barriga e manjê, que significa comer, no Haiti. Né? E aquilo tocou muito o coração do pastor Grava, não sei quantos, pastor Marcos Grava, que é o coordenador desse projeto. E desde então surgiu a ideia de que nenhuma das nossas ações não terminassem com um lanche, com alguma coisa que nós tivéssemos a oferecer àquele povo. Então, toda ação que a gente tem um lanche no final, para aqueles que participaram. Não é uma coisa assim, estamos distribuindo comida para todo mundo, porque viraria uma coisa inviável. Porém, aqueles que participaram conosco, aqueles que estiverem conosco, todos eles ganham lanche. Queridos, para a gente não tomar muito tempo da mensagem, a gente vai encerrar aqui. E eu só queria deixar aqui a oportunidade para vocês falarem as palavras finais de vocês, tá? Se quiser deixar o contato. Se você puder explicar também rapidinho como é que as pessoas fazem, se elas quiserem serem voluntárias da Junta de Missões Mundiais numa dessas viagens, né? Que você vê, cortar criança, então sempre tem alguma coisa que a pessoa possa fazer. Não é um bicho de 7 missões, não é um bicho de 7 cabeças, né? Como a gente pensa. Então, para você participar de uma dessas caravanas, você basta, como o Derek disse, apenas se dispor o seu coração a abençoar aquele povo. Que adianta tudo isso que eu falei, você ter uma profissão, é importante lá, é importante sim, você ser médico, ou ser alguma coisa desse tipo. Porém, se você chegar lá e ser médico e não tiver o seu coração posto naquela obra, tudo que você fizer ali vai ser em vão. Então, o que a gente procura levar primeiro naquele lugar é Jesus, porque é um país que necessita, antes de qualquer coisa, de conhecer a verdade. Mas para qualquer um de vocês participarem, se algum de vocês quiserem procurar no final do culto para saber mais um pouco da informação do Conexão, que hoje eu faço parte da liderança do projeto Haiti. E então só vocês mandaram um e-mail, né? Eu não vou passar o e-mail porque até vocês anotarem tal, eu dou para o Derek e ele passa para vocês. Vocês mandam um e-mail falando do desejo de vocês de irem, e a gente vai entrar em contato com vocês, falando como é que é. Aí vocês vão preencher algumas fichas e tal. Mas é só você realmente colocar no seu coração que você quer ir àquele país, abençoar aquele povo, e mais ainda do que abençoar, é ser abençoado por eles com o carinho que eles têm por nós. Amém? Foi um grande prazer para mim. Eu sempre tenho alguma dificuldade no falar a língua portuguesa. Eu não sei porquê, mas eu sempre tenho alguma dificuldade. Fala muito bem, né? Eu não consegui falar francês nunca. Eu sempre assim mesmo. Isso. Eu acredito que se alguém que, como a Larissa falou, se alguém quer ajudar o povo, os missionários que irão lá, eu acho que é melhor se Deus colocou no seu coração, porque lá as pessoas também, eles precisam primeiramente de conhecer a verdade, como ela falou, mas também tem alguns povos também que precisam de algumas coisas, no sentido médico, no sentido de algumas coisas, de ajuda, de comida, alguma coisa. Mas se Deus colocar no coração de vocês, eu acho que é importante de fazer a sua parte, Deus fazer o resto. Eu sou muito grato. Eu acredito que não vai ser, é o primeiro dia que eu venho aqui, mas não vai ser o último dia. Eu vou voltar aqui para a gente criar uma família, criar amigos. Acho muito prazer para mim, foi prazer. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço a oportunidade. Você pode aplaudir em gratidão a Deus pela vida desses dois amigos que nós temos. Queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. João? Obrigado.